Então, nós estamos no capítulo 8, verso 13 e 14, alcançando o Supremo. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om. Verso 13. Após situar-se nessa prática de yoga e vibrar a sagrada sílaba Om, a suprema combinação de letras. Então, após situar-se nessa prática de yoga e vibrar a sagrada sílaba Om, que é a suprema combinação de letras, se o yogi pensar na suprema personalidade de Deus e abandonar o corpo, com certeza alcançará os planetas espirituais. Verso 14. Para aquele que sempre se lembra de mim, sem desvios, eu sou fácil de obter. Ó filho de Pita, não sei pronunciar, devido à sua constante ocupação no serviço devocional. Então, no verso 14, ele fala: para aqueles que sempre se lembram de mim, sem desvios, eu sou fácil de obter. Ó filho de Pita, devido à sua constante ocupação no serviço devocional. Hare Krishna. Om Gyana Timirandasya Gnanjana Shalakaya Chakshurun Militanyana Tasmai Shri Gurave Namaha. Muito bem, agora nós estamos aos 6 horas e 58 minutos. Então nós vamos ir adiante aí até às 7 horas e 10 minutos, né, com os nossos gotas védicas, que são, né, a dissertação que nós realizamos aí diariamente para nutrir, né, a nossa inteligência com substância que produz força mental, né, força espiritual, para nos apoiar aí na nossa transição, na nossa caminhada. Nós sabemos que, historicamente ou culturalmente, a segunda-feira é um dia mais ou menos odiado, né, por uma grande parte das pessoas, a segunda-feira, o que é bem compatível com o fato de elas serem almas condicionadas, né, acostumadas ao estado da inércia ou da letargia. O Cazuza, certa vez, ele cantou uma música: se o mundo inteiro acordar e a gente dormir para um dia nascer feliz. Essa fórmula, assim, mágica como a pílula, é o grande sonho, né, da humanidade. Por isso eles criam tantos remédios antidepressivos, porque o sonho é tomar uma pílula e resolver os problemas que geram, né, os problemas emocionais. Aqui, a segunda-feira é regido pela Lua, né, e a Lua representa a mãe, o princípio maternal. E despertar pelas manhãs, nas segundas-feiras, sabendo que isso, né, tem uma função primordial ou imprescindível para o fortalecimento da mente, para tornar a mente equânime. A nossa Lua, nosso planeta Terra tem uma Lua apenas, né? E outros planetas têm mais que uma Lua. O nosso tem apenas uma. E a nossa Lua é bifásica. E a Lua exerce função psicológica sobre nós. Hoje é Ekadashi. E essa relação com a Lua, não é? E produz efeitos psicológicos sobre os seres humanos. Então, ter uma estabilidade mental, uma constância mental, um equilíbrio mental requer a determinação de manter a Lua na sua função calibrada entre a exaltação e a declinação. Ela é bifásica, então é Lua cheia, Lua minguante, Lua cheia, Lua minguante. E nossas mentes humanas vai nesse caminho.
É por isso que você tem dias que você acorda e você não tem nenhuma vontade de continuar existindo, de continuar vivendo, enfim, de fazer as coisas, aquela sensação de que a experiência de viver é um grande peso. É devido à função da Lua, tá? E o que fazer nesses momentos? Fortalecer a Lua. Fortalecer a Lua. Manter a Lua sob equilíbrio. Então, aos poucos você vai aprendendo que, mesmo naqueles dias mais difíceis que você experimenta, né, ainda assim, nesses dias, na medida em que você fortalece a Lua, rapidamente você começa a se sentir melhor. É preciso aplicar o princípio, o remédio, o exercício, tá? O nosso sistema neurológico, ele produz as próprias substâncias que o cérebro precisa para descarregar na corrente sanguínea os hormônios que vão nos fazer nos sentir bem. Mas é preciso de ativar o princípio que é o aspecto físico do nosso corpo que lida com a produção desses tipos de hormônios. Está relacionado, por incrível que pareça, não é esotérico, tá? Isso é um dado fisiológico, a glândula pineal. Ela funciona conectada por um sistema parecido com Wi-Fi, com o nascer do Sol e o pôr do Sol, o nascer da Lua. Tá? Ela regula a quantidade de piscada de olhos que nós damos e regula também o nosso sono. Tá? E ela produz alguns hormônios que geram esse bem-estar. Então é preciso fortalecer a Lua. Então, assim, o sadhana, principalmente no dia de Ekadashi, nos ajuda a ativar na nossa própria constituição física os elementos que vão produzir os processos químicos que vão gerar os elementos químicos, justamente, que vão ser descarregados na nossa corrente sanguínea e que vão chegar até os nossos temperamentos, chamados humor. Então, você sai de um humor tétrico, de humor tamásico, de humor letárgico, de humor depressivo, para um humor estabilizado. E é assim que funcionam os processos de tratamentos, principalmente em dias como hoje, como o Ekadashi. Agora, o verso hoje, os dois versos de hoje continuam na sequência, ensinando a alma, ou ensinando as pessoas, como elas devem ter o seu estado de espírito no momento em que elas estão abandonando o corpo. Tá? A vida, ela necessariamente, ela é um treinamento para essa fase, para esse momento. Tá? Assim como quando você vai para a escola e faz um cursinho. Todos os dias você vai para a escola e faz um cursinho. Qual é o objetivo? Vai chegar um dia que você vai prestar o vestibular, né? E você vai prestar um concurso público. Então, você vai precisar estar preparada para aquele momento. Por isso, você passa o ano inteiro estudando. Assim também é a vida. Você passa a vida toda aprendendo os recursos que deverão ser utilizados no momento em que você estiver fazendo a passagem, saindo desse avatar ou desse corpo que você está utilizando agora. Então, algumas dicas são dadas aí, né, pelos mestres, de como é que você pode obter sucesso na hora do vestibular, da existência ou da vida, que é o momento de deixar o corpo. Tá? Então, das várias orientações que são dadas por diferentes mestres humanos, nós encontramos as orientações dadas dentro do compêndio do conhecimento védico, tá? Dos quais a própria pessoa suprema, o Senhor Sri Krishna, dá algumas dicas importantes de como é que você deve proceder nesse momento para que você possa, ter estabilidade mental para conseguir realizar a função, que é o ato de existir. Tá? Viver, tá, tudo bem. E não ter a vergonha de ser feliz. Né? Cantar e cantar a beleza de ser um eterno aprendiz. Agora, aprender para quê? Tem uma função aprender, não é só aprender. Né? Nós aprendemos o que nós aprendemos para uma função, sempre é assim. Para ser utilizado para alguma função. E viver e aprender significa também aprender a morrer, por incrível que pareça.
A vida é um ato de aprender a como morrer, com dignidade e evolução, para não voltar a renascer, para não precisar mais morrer. Esse é um processo cíclico que aqueles que se interessam por assuntos superiores entendem rápido o sentido e o objetivo da vida humana, tá? Então, das orientações sugeridas, o mantra Om, que é, como o próprio Krishna está dizendo aqui, a suprema combinação de letras. Por que ela é a suprema combinação de letras? Na verdade, a gente escreve O-M, Om, tá? No sânscrito original, ele é A-U-M. São 3 letras, A-Um, tá? Acho que nós falamos Om. Aí não é na romanização, né, na transliteração do sânscrito para o latim, para as línguas, aí vira Om. Porém, originalmente é A1, são 3 letras. Essa combinação de 3, se vocês observaram no símbolo do Om, ele é um 3. Tá? E eu tenho um vídeo que, né, eu dou uma explicação pormenorizada dessa configuração, o Om, o 3. O 3, ele é a base fundamental que gera o infinito, ok? É a tridimensão, né? As 3 cores primárias, os 3 gunas, que são as cordas originais, que criam as subpartículas, né? São as chamadas cordas, ou a teoria de cordas. Então, toda a base é fundamentada em 3, tá? E a partir do 3, nós temos a estrutura do infinito. Então, essa combinação de palavras são 3. A1, que é o Om. Então, quando dentro dessa combinação, existe aí certas informações que são criptografadas, que elas, quando entoadas, o sistema neurológico, que é a parte do inconsciente, que é um tipo de tecnologia que a gente não domina muito bem ainda, ela consegue fazer a leitura dessas informações muito melhor do que a nossa inteligência e a nossa mente, tá? Então, quando o mantra é entoado, o sistema autômato do processo neurológico, o inconsciente, faz a leitura da criptografia e entende que você é uma pessoa interessada em assuntos ascendentes, que você está focando numa dimensão para além da dimensão humana. E ao entender essa informação, vai então projetar uma configuração que motivará o ser a buscar essa região transcendente. Esse arranjo técnico, ele é feito diretamente por Deus para facilitar a nossa vida. Porque ele sabe que as nossas dificuldades são imensas. Então, todas as formas de técnicas que são favoráveis para esse processo são utilizados pelo Senhor Supremo para nos empurrar para cima. Que a nossa tendência é ficar parado, né, presas aqui. Então, a responsabilidade de evoluir as almas é dele. Ele cria diferentes mecanismos, técnicas para empurrar essa alma, essa consciência para cima. E uma delas é colocando nessa combinação de letras uma Shakti que vai nos despertar, o que vai nos motivar para pensar a transcendência de maneira realística. E isso facilita muito as chances que nós teremos de, na hora do vestibular, termos um bom score, uma boa pontuação que justifique a nossa ascensão. É uma técnica. E, para finalizar, o verso 2, né, o verso, aliás, 14, o segundo verso que foi entoado, foi lido, o verso 14, para aquele que sempre pensa em mim, sem desvios, eu sou fácil de obter, ó filho de Prita, devido à sua constante ocupação em atos de amor a mim, ou serviço devocional. É porque tem pessoas que vão dizer assim, porque não é possível, né, assim, alcançar o Supremo ou entender Deus. Tá? E isso está certo, do ponto de vista das técnicas utilizadas. Mas, como o próprio Senhor Supremo está dizendo, para aqueles que constantemente se devotam a mim com amor e dedicação, não é difícil me obter. Talvez, né, não porque você seja capaz de me obter, mas porque isso motiva o meu coração e eu naturalmente me inclino a você. Desejo cooperar com você, me inspiro. A sua ação
de ternura em relação a mim motiva meu coração. Ao me sentir motivado, naturalmente, todos os meus esforços para que você alcance o sucesso ou para que você me alcance se manifestarão. Então, é claro que o Senhor Supremo, ele sabe das nossas limitações, das nossas fraquezas, das nossas dificuldades. Então, a única força capaz de mover o Senhor Supremo em relação a nós não é a obrigação. Ele não tem obrigação nenhuma de nos amar. Ninguém tem obrigação de amar uma pessoa rabugenta, mal-humorada. Você se sente obrigado a amar uma pessoa rabugenta, mal-humorada? Pode ser seu filho, sua esposa, seu marido, seu chefe, seu mestre espiritual, seu amigo, sei lá o quê, companheiro de trabalho. Você se sente na obrigação de amar uma pessoa mal-humorada? Seja sincero. Então, ninguém é obrigado a amar uma pessoa mal-humorada. E nós somos naturalmente mal-humorados devido ao medo da morte. Nós somos ansiosos e facilmente irritados. A gente se irrita com facilidade e rapidinho nós ficamos mal-humoradas. E por conta do nosso mau humor, do nosso ressentimento fundamental, da nossa fúria contra a humanidade, contra a existência, nós ficamos amargas, mal-humoradas, ressentidas, pessimistas, não amáveis. Mas ainda assim nós achamos que Deus tem a obrigação de nos amar. Não tem obrigação nenhuma. Nós amamos pessoas amáveis. Então nós temos que nos ter um pouco de bom humor. Aprender a ter um pouco de bom humor. Aprender a ter um pouco de amor. E atos de serviço de amor ao Supremo indicam pessoas predispostas a aprenderem a serem melhores. E isso facilita o trabalho do Senhor Supremo de nos amar ou de nos querer bem. Tecnicamente, ele nos mantém a todos. Porque ele é um pai responsável. Tem o sol, tem a lua, tem tudo. Entretanto, amar é outra coisa diferente. Ninguém é obrigado a amar ninguém. Nem ele é obrigado a nos amar. Nós temos que ser seres amáveis. E nós temos interesse em melhorar a nossa condição de existência. Então, nós temos que praticar atos de amor, altruísmo, piedade e, principalmente, buscar servir ao Senhor Supremo com atos de amor. Isso significa também, ser um pouco mais tolerante com o mundo ao nosso redor, o que é a parte mais difícil. Porém, com um pouco de sadhana regular, não sadhana bipolar. Sadhana que eu faço quando eu estou afim. Não é assim que funciona a sadhana. Sadhana funciona de maneira regular, tá? Linear. Então, sadhana linear e uma predisposição em aprender a amar é uma boa combinação para inspirar o coração do Senhor Supremo para que a nossa existência se torne um pouco mais fácil. Ok? Muito bem, então, seguimos, Namastê. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Ó energia suprema, amor divina, desperta-me, eleva-me, envolve-me, protege-me. Hare Krishna. Hare Om Shanti. Namastê. Om Tat Sat.